Agora que a gente viu o primeiro tipo de sequência, as strings, chegou a hora da gente dar uma olhada nas listas. As listas em Python são sequências mutáveis. Você pode construir uma lista de duas maneiras, usando a forma literal, A igual a abre colchetes, você usa os caracteres colchete para definir uma lista, elemento 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo, uma lista com 5 elementos que variam de 0 a 4. Você também pode usar o construtor, passando uma outra sequência para ele. Por exemplo, b igual a list e uma sequência de caracteres, span. Quando eu imprimir b, eu vou ter uma lista com todos os caracteres da string span. As listas são mutáveis, ou seja, eu posso, por exemplo, alterar o valor de b de 0 para um S maiúsculo. E quando eu imprimir aqui, eu vou ter o valor S como primeiro elemento. Ou seja, uma vez criada a lista, eu posso modificar os elementos dela, quando bem entender. Ela também cresce em tamanho. Para ela crescer em tamanho, eu uso o método append. Que acrescenta o elemento passado como parâmetro no fim da lista. Eu também posso criar um objeto novo com o resultado da extensão dessa lista B mais uma terceira lista. E aí eu vou ter aqui C com o elemento RAM, mas B continua inalterado. Se eu quiser estender o conteúdo de B, eu posso fazer B mais igual full. E aí sim eu vou ter B com o valor full acrescentado aqui no final. É bom tomar cuidado que o operador mais igual para listas, ele é só um apelido para o método extend, que nós vamos ver daqui um pouquinho. Então, esse tipo de operação aqui provavelmente vai causar um resultado inesperado. Você pode notar que os valores da string bar foram acrescentados caractere a caractere, porque o mais igual aceita uma sequência como parâmetro. Então, ele vai entender que essa string aqui é uma sequência de caracteres e vai estender a lista original com cada um dos elementos dessa sequência. O que é diferente se você tentar fazer, por exemplo, b mais bas. Ele vai retornar um código de erro, avisando que ele não pode concatenar uma lista com uma string. Essa é uma característica interessante e pode levar a alguns probleminhas aí quando você estiver desenvolvendo código. Então tem que prestar bastante atenção para lembrar que o operador mais igual das listas é só um apelido para o método extend, que funciona dessa forma. Você pode ver aqui B, A, Z adicionado aqui no final. E que se a gente quisesse acrescentar string base ao final dessa lista, nós teríamos que usar o método append, que a gente já viu, passando base como parâmetro, ou usando o método extend, passando uma sequência com a string base dentro. Como a gente pode ver agora, funcionou da forma esperada. Vamos voltar com uma lista mais simples para a gente poder prosseguir com os nossos exemplos. Outro método que os objetos do tipo lista implementa é o método insert, que permite que eu adicione objetos dentro de uma lista em uma determinada posição. Por exemplo, eu vou inserir aqui no elemento 0, ou seja, no começo da minha lista, a string RAM. E quando eu imprimir a lista, eu vou ter aqui a string RAM, o span, que já estava aqui, e a string eggs, que estava aqui no final. Outro método que os objetos do tipo lista implementam é o método pop. O método pop remove o último elemento da lista e retorna ele. Por exemplo, aqui, quando eu chamei o método pop da nossa lista, ele me retornou o último elemento da lista e removeu ele do. É possível você definir também qual elemento específico você quer remover de dentro da lista. Por exemplo, bpop de 0, 1. Eu quero só o elemento que tenha a string S maiúsculo, 1. Ele vai me retornar o elemento número 1 e vai ter removido o elemento 1 da nossa lista.
As listas implementam também o método sort e reverse, que fazem a ordenação dos elementos de uma lista e a inversão dos elementos de uma lista. Por exemplo, b.sort. Vale notar que nesse caso aqui, o método sort ele faz a operação inline, ou seja, ele faz a alteração dentro do próprio objeto B. Ele não retorna um objeto novo com os itens ordenados. Agora o conteúdo de B está A, H, M e P, em ordem alfabética. Da mesma forma funciona o reverse, que faz uma operação inline também. Tá ok? Ele retorna aqui P, M, M e a lista anterior invertida. Se nós precisarmos de um objeto novo com os dados ordenados, a gente deve usar a função built-in sorted e passar para ela a lista que a gente quer. Tá certo? Neste caso aqui, ele vai me retornar um novo objeto, por exemplo, C igual a B. Então, eu vou ter C ordenado, mas B continua inalterado na ordem original. Se eu precisar de uma lista na ordem inversa, eu preciso fazer list de reversed da lista em questão. Por que eu preciso usar o construtor list aqui? Porque reversed, na verdade, vai me retornar um objeto do tipo iterador. E quando eu passo esse objeto iterador como parâmetro para o construtor do list, ele vai transformar isso numa lista de fato. Vale lembrar que as funções sorted e reversed funcionam com todo tipo de sequência, com qualquer tipo de sequência. Então, por exemplo, eu posso usá-los com uma string também. E sorted retorna sempre uma lista, indiferente do tipo de sequência que foi informado, e reversed sempre retorna um iterador, não importando qual tipo de parâmetro foi passado para ele. Agora nós vamos ver o nosso último tipo de sequência. As tuplas são sequências muito similares às listas, mas com uma diferença fundamental. Elas são imutáveis. Nós podemos criar uma tupla usando a forma literal, passando parênteses, 2, 3,4. Nós teremos aqui uma tupla. A diferença é que aqui a gente usa parênteses e não colchetes. Ou a gente também pode definir da forma sem os parênteses. Em algumas situações, os parênteses são opcionais. E nós teremos o mesmo resultado. A gente pode usar a tupla para fazer atribuições também. Suponhamos que a gente tem uma variável com o valor 3 e uma variável b com o valor 2. A gente tem aqui a e b. E a gente quer trocar o valor dessas duas variáveis. Então a gente faz a, b, uma tupla, é igual a b, a. Uma outra tupla com os valores invertidos. Aí a gente vai ter que a é igual a 2 e b igual a 3. Isso é bastante útil se a gente quiser retornar dois valores em uma função. Por exemplo, def, a gente já vai ver funções mais adiante, e return. Nós podemos fazer agora a, b é igual a f e chama função. A gente tem 4 e b a gente tem 5. Como eu disse, as tuplas são imutáveis, então nós não podemos fazer atribuições a um dos elementos dela. Ele vai dar um type error. Apesar das tuplas serem imutáveis, isso não significa que os valores dentro de uma tupla precisam ser imutáveis. Vamos colocar aqui um exemplo. Nós criamos uma tupla onde nós temos uma lista vazia e outra lista vazia dentro dela. Então a gente tem aqui T e duas listas vazias dentro dela. Se a gente fizer T de 0.append de 1, isso é permitido. Isso significa que só a tupla é imutável. O conteúdo, os objetos que estão dentro dessa tupla continuam com suas características originais. As tuplas implementam apenas os métodos index e count. Por exemplo, t igual a 1, 2, 2, 3, 4. Nós vamos aqui t.count de 1, ou t.count de 2 tem 2. O t.count de 3 tem 1. E o index? Ou
que está na posição 1. Também é possível usar o operador IN, nesse caso. 3 IN T, ele retorna verdadeiro. 5 IN T, ele retorna falso. Uma coisa que ficou faltando a gente comentar é que também é possível construir uma tupla usando o construtor tuple e passando uma sequência qualquer como parâmetro. Nesse caso aqui a gente tem 1,2,3 ou uma sequência de caracteres. Mesma coisa. Com isso, nós encerramos os tipos de dados do tipo sequência. O próximo tipo de dado que nós veremos são os dicionários. Os dicionários são a estrutura de dados mais poderosa da linguagem Python. Boa parte da linguagem é implementada em cima de dicionários, portanto, essa estrutura de dados é extremamente eficiente. Existem duas formas de você criar um dicionário. Uma delas é através da forma literal, usando chaves, por exemplo, D igual a nome, fulano, vírgula, e-mail, fulano@cicrano.com e fecha chaves aqui. Ao definir um dicionário, nós especificamos uma chave que define como nós acessaremos o valor que é definido logo depois do caractere dois pontos. Nesse caso aqui, nosso dicionário tem duas chaves. Ele tem uma chave nome, que é uma string nome, e tem como valor fulano. Nós temos a outra chave, que é e-mail, que é fulano@cicrano.com. Um dicionário é implementado como uma estrutura de dados conhecida como hashmap. Isso significa que nós podemos usar qualquer objeto que possua um hash, que implemente o método hash, pode ser usado como chave de um dicionário. Isso significa que nós podemos usar valores string, como a gente já viu aqui, e a gente também pode usar valores inteiros, números inteiros, por exemplo. Então, o nosso dicionário aqui já apresenta a chave 5 com uma string valor 5 aqui do lado. Para valores, nós podemos usar qualquer tipo de estrutura de dados. Um dos objetos que não implementa um método hash são os objetos do tipo lista. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma lista 1,2,3 e quero usar essa lista como chave do meu dicionário, não vai ser possível, porque ele vai retornar aqui type error unhashable type list. No entanto, se eu definir uma classe minha, por exemplo, classe pessoa, e criar uma instância disso daqui, nós vamos ver isso aqui em detalhes quando nós estivermos estudando orientação a objeto. Nós podemos usar como chave do nosso dicionário. Aí se nós quisermos acessar aqui D de P, ele vai retornar a pessoa 1. Só as chaves é que possuem essa restrição de tipos, tá? Para valores nós podemos usar qualquer coisa, por exemplo, nós podemos usar aqui D de lista igual a lista em questão. E ele vai atribuir como valor dentro do dicionário. Uma coisa que é importante a gente notar aqui é que a ordem das chaves do dicionário ela não é garantida. Essa é uma característica de todas as estruturas de dados do tipo hashmap. Você pode perceber aqui que pessoa foi um dos últimos objetos que nós adicionamos e ele aparece em primeiro lugar. A lista foi o último objeto que a gente adicionou e aparece em penúltimo. Valor 5, e-mail, nome, foi o primeiro que nós adicionamos e ele está ali por último. Então a ordem não é garantida, nem que ela seja em ordem alfabética ou a ordem da inserção dos dados aqui, tá? Para a gente criar um dicionário usando um construtor dict, a gente precisa fazer desta forma aqui. Valor chave 1 igual a valor 1, vírgula, chave 2 igual a valor 2. E assim por diante. Nós temos aqui D, chave 1, valor 1, chave 2, valor 2.
Aqui, por coincidência, ficou ordenado, mas isso não é garantido. Os dicionários também são iteráveis, mas quando a gente itera sobre um dicionário, na verdade a gente vai estar iterando somente sobre as chaves desse dicionário. Por exemplo, for chave in D, print chave, vírgula, D de chave. E aqui ele imprime chave 1, que é a chave, e valor 1, que é o valor de D de chave. Quando a gente precisa iterar sobre chave e valor, nós chamamos o método items do dicionário. d.items vai me retornar uma lista com tuplas chave-valor dentro dela, tá certo? Desta forma, é possível fazer for chave, vírgula, valor em d.items, print chave, vírgula, valor. E aí, nesse caso, a gente tem o resultado aqui. Os dicionários implementam diversos métodos úteis, tá? Eu vou colocar aqui só uma listagem pequena deles. Se você quiser uma listagem completa, vale lembrar que é só a gente dar um dir dict. Ou também, no modo interativo do Python, nós temos a função help. Se eu quiser ajuda sobre o que dict implementa, eu posso dar help de dict. E ele vai me retornar aqui a classe do dict, quais métodos ela implementa, aqui que retorna cada um desses métodos e assim por diante. Um dos métodos do dicionário é o método get. Geralmente, quando a gente quer obter o valor de um dicionário, por exemplo, chave 1, nós usamos o colchetes para retornar, tá certo? Se esse valor não existe, por exemplo, chave 3, ele vai me retornar um erro do tipo keyError. Nesses casos, se a gente não quer que um erro aconteça, nós usamos o método get e chamamos aqui chave 1, ele me retorna valor 1. Se eu solicitar a chave 3, ele não vai me retornar nada e também não vai retornar erro. Se eu quiser que nesses casos ele me retorne um valor específico, por exemplo, um valor default, eu passo como um outro parâmetro aqui para o get. O próximo método é o método setDefault. Ele funciona de forma muito similar ao get, com a diferença é que, caso ele não encontre a chave, ele cria essa chave dentro do nosso dicionário. O get aqui, por exemplo, não criou a chave 3. Mas se eu der um d.setDefault chave 3 default, da mesma forma com que eu fiz com o get ali em cima, e fizer aqui, ele vai me retornar default e vai criar o valor chave 3 default dentro do meu dicionário. E como vocês podem ver aqui, chave 3 entrou no meio do nosso dicionário, para mostrar que a ordem realmente não é garantida. Assim como o método items que a gente viu ali para fazer a iteração sobre as chaves e valores do nosso dicionário, nós também temos os métodos keys, d.keys, que retorna todas as chaves do dicionário, e values, que retorna todos os valores. Vale observar que os valores também não estão ordenados aqui. Se nós quiséssemos fazer uma iteração sobre o dicionário de forma ordenada, nós poderíamos fazer assim: for chave in sorted de d.keys, vai iterar sobre as chaves de maneira ordenada, print chave, vírgula, o valor que seria d de chave. E aí sim ele imprimiria de forma ordenada. Outro método que a gente tem é o update, que atualiza o dicionário com dados de outro dicionário. Vamos supor aqui que eu quero colocar aqui chave 1 agora, seja valor 1. E eu quero criar também chave 4. Chave 4. Com valor 4. Fechei esse dicionário aqui. Quando eu imprimir D, eu vou ter aqui chave 1 foi atualizado com o valor 1. Tá? E eu criei também uma nova chave, chave 4, com o valor 4 aqui dentro. Dicionários também implementam o método pop. Por exemplo, eu vou dar aqui pop chave 1 e ele vai me retornar valor 1 e vai remover chave 1 de dentro do nosso dicionário.
Se eu der pop numa chave que não existe, chave 5, ele vai me retornar um key error. Se eu passar um valor default aqui, ele me retorna esse valor default, mas, obviamente, não cria o valor ali. Por último, é importante lembrar que os dicionários também respondem ao operador in. Ele procura por uma chave dentro do dicionário. Por exemplo, se eu colocar aqui chave 2 in D, ele vai me retornar true. Mas se eu usar a chave 1 in D, ele vai me retornar false, porque a gente removeu ali a nossa chave 1 com o método pop. Acho que é bom a gente desenvolver uma aplicaçãozinha agora para colocar em prática um pouquinho do que a gente já viu até agora, tá certo? Então a gente vai dar aqui Ctrl D para sair do interpretador Python. Eu vou usar o editor de texto VI, mas você pode usar qualquer outro. Mais para frente a gente pode usar o TextMate aqui no Mac, ou se você preferir usar o Emacs, o Joe, qualquer editor de texto para edição de código pode ser usado para desenvolver em Python. Vamos desenvolver então um pequeno programinha que imprime na tela as notas dos humoristas do grupo Monty Python. Então vamos criar aqui o VI, notas.py. Vamos colocar aqui o hashbang, indicando que a gente quer usar o interpretador Python. Vamos colocar aqui que nós vamos usar a codificação UTF-8. Lembrando que esta linha aqui ela é opcional para sistemas Unix. Se você for executar essa aplicação usando o interpretador Python e o nome notas.py, essa linha não é necessária. Essa linha aqui, ela só é necessária caso a gente vá usar acentuação nas strings dentro do nosso código, senão o interpretador Python vai reclamar. Por exemplo, print olá. Quando eu sair aqui do nosso programinha e for executar, ele vai imprimir a mensagem olá sem problema nenhum, tá? Mas, se eu tirar essa codificação aqui, esse indicador de codificação, e executar, ele vai me avisar que teve um erro de sintaxe, com um caractere não identificado, XC3, que provavelmente é o A com acento agudo, na linha 3, que não tem o encode declarado. Aí ele diz aqui que você pode ver a PEP 263 para ver mais detalhes sobre como declarar essa codificação. Essa PEP 263 é justamente a que diz que a gente precisa colocar um indicador de codificação aqui. Você pode definir ela dessa maneira também. Coding UTF-8. Você pode usar encoding UTF-8. Você pode colocar o indicador de configuração usado no Emacs, para o Emacs saber que você está usando essa codificação aqui especificamente. Bom, vamos voltar aqui à nossa aplicaçãozinha que imprime notas. Vamos definir aqui um dicionário com as notas dos humoristas, tá? Um humorista é o Graham Chapman, que passou raspando, tirou 5.5. O John Cleese tirou 7.0, uma nota melhorzinha. O Terry Gilliam tirou 4,5, ele não vai passar de ano. O Terry Jones também, os dois são amigos. O Eric Idle é o melhor aluno deles, tirou nota 10. E o Michael tirou 3,5, é o pior deles. Essa vírgula no último elemento do nosso dicionário é opcional, mas no desenvolvimento do dia a dia nós costumamos mantê-la aqui, porque isso torna mais fácil futuramente algum outro desenvolvedor vir aqui e inserir um outro elemento sem ter que ficar se preocupando em adicionar uma vírgula no final da linha anterior, tá? Vamos imprimir aqui o conteúdo do dicionário. Ó, ele colocou aqui
o nome dos humoristas e a nota de cada um deles dentro do dicionário numa linha só. A formataçãozinha aqui não está a melhor de todas, mas a gente consegue ver que o dicionário está aqui. Vamos aproveitar que a gente está aqui no prompt e vamos dar permissão de execução para esse programinha, para que a gente possa fazer assim, direto. Graças ao hashbank que a gente colocou na primeira linha, lá ele já sabe que o interpretador Python deve ser usado para executar esse programa. Então vamos dar uma olhada no módulo prettyprint do Python. A gente vai importar aqui, import o módulo prettyprint, e serve justamente para imprimir o conteúdo de dicionários, listas, tal, de uma forma mais agradável. A gente, para imprimir o conteúdo do dicionário notas, a gente vai fazer pprint, .pprint, notas. Vocês estão vendo aqui o comando import, ele importa um módulo ou uma biblioteca do Python. No caso, o módulo pprint faz parte da biblioteca padrão do Python. Estou importando o módulo pprint dentro do namespace pprint. E dentro do namespace pprint, a gente tem uma função chamada pprint que faz justamente a impressão do objeto na tela para a gente de forma mais agradável. Tá certo? Vamos gravar aqui. Executar. E agora a gente tem aqui conteúdo do dicionário e o dicionário com uma formataçãozinha mais agradável. Ainda assim não está legal. Vamos melhorar isso daqui. Vamos aproveitar os caracteres de formatação que a gente tinha visto para formatação de string para melhorar isso daqui. Antes de tudo, vamos imprimir um cabeçalho. Eu vou ter o nome e a nota, né? Então eu quero aqui fazer % menos 20 s pipe % menos 5.1 f. E eu vou imprimir a string. Aqui é melhor eu colocar 7 s e eu vou ter string nome e nota. Vamos apagar isso aqui por enquanto e executar. Bom, a gente tem aqui nome com 20 caracteres. Aquele sinal de menos indica que o alinhamento é para a esquerda. Se eu tivesse colocado 20 aqui, ele teria alinhado à direita, que não era bem o que a gente espera. Então vamos voltar aqui o menos e vamos colocar um espaço aqui entre o pipe para ficar melhorzinho o visual, tá certo? Agora nós vamos iterar sobre o nosso dicionário. For nota em notas, print nota e notas de nota. Vamos melhorar aqui, vamos colocar nome, porque na verdade a chave é o nome, né? Notas de nome. Bom, já está melhorzinho aqui pra gente, só que você pode notar que o alinhamento não está correto, está incorreto ainda. Então vamos melhorar aqui o alinhamento. Da mesma forma com que a gente imprimiu o cabeçalho, nós vamos imprimir agora os valores do nosso dicionário. Então vamos colocar aqui % menos 20 s espaço pipe espaço. E agora aqui a gente vai usar % 5.1 f. Nesse caso nós não vamos alinhar à esquerda, porque é um número, né? Nós vamos alinhar à direita mesmo. E vamos passar a tupla com os dois valores aqui. Vamos ver se isso funcionou. Funcionou. Vamos melhorar um pouquinho aqui. Vamos colocar, reduzir esse 5 para 4. Pronto, bem melhor agora. Ainda assim dá para a gente melhorar um pouquinho. Vamos melhorar essa formatação aqui. Eu quero colocar um print % menos 20 s traço mais traço % menos 7 ou 7, aqui não vai importar muito. E vamos colocar, eu quero traço vezes 20. São 20 caracteres. E traço vezes 7, 7 caracteres.
Fechei a tupla aqui, vamos ver o que acontece. Beleza, nossa formataçãozinha aqui já está ficando mais bonitinha. A gente repete isso aqui antes. E agora a gente tem o cabeçalho completinho. E coloca mais uma vez aqui embaixo para totalizar. Agora vamos imprimir a média. Vamos aproveitar essa linha aqui. Vamos colocar aqui média. Não tem acento aqui, vamos colocar um U. E por enquanto vamos colocar só o 0 aqui mesmo. Só para ver se está certo. Está certo, a formatação está correta. Tendo a formatação correta, agora vamos calcular a média, né? Então a somatória, a soma é igual a 0. E a gente vai fazer aqui soma mais igual a notas de nome. Outra coisa que é importante a gente fazer também é ter quantas notas a gente tem. Contador, também 0. E contador mais igual a 1. A gente adiciona 1 aqui. A média vai ser a soma dividido por contador. A média então é 5,8. Vamos colocar mais um tracinho aqui embaixo. Vou colocar umas linhas em brancos aqui porque eu sou claustrofóbico. Outra coisinha que a gente poderia melhorar aqui, é que no nosso exemplo aqui, a lista com o nome dos alunos não está em ordem alfabética. Vamos colocar ela em ordem alfabética. Para a gente fazer isso daqui, a gente faz sorted de notas. No exemplo anterior, eu tinha colocado ponto keys aqui. Mas na verdade, esse ponto keys aqui é desnecessário, porque como o dicionário é iterado só pelas chaves, o sorted se aproveita disso daí e vai pegar só as chaves aqui. Então vamos colocar aqui e executar de novo. E agora a gente tem a nossa lista em ordem alfabética. Eric, Graham, John, M, Terry e Terry. Com a média 5,8.